de hoje é sobre saúde mental. Para tal, quem nos recebe é o Dr. Marcos Barros, ele que é hipnoterapeuta, especialista no tratamento de fobias, programador mental. Tudo bem, doutor? Tudo bem, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Nós que agradecemos, doutor, falar sobre um assunto tão importante, né? Saúde mental, mexe com toda a parte mental, parte física. Muito obrigada por nos receber aqui no seu consultório para falar sobre esse assunto com a gente. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade de passar aqui com vocês. Doutor, vamos começar falando um pouquinho a respeito da sua especialidade? Eu sou hipnoterapeuta, eu sou especialista em programação neurolinguística e reprogramador mental. Eu trabalho com hipnoterapia há mais de 10 anos, atendendo pessoas com os mais diversos questões emocionais. Doutor, quando a gente ouve falar sobre hipnose, sobre tratamento terapêutico, há muitas dúvidas, né? Muitas pessoas confundem como que é o atendimento, quais são os principais problemas que podem ser tratados. Vamos falar um pouquinho também para o nosso público. Quais são as doenças ou os problemas que podem ser tratados através do seu trabalho? A hipnoterapia ela é uma das terapias mais mistificadas que existem, né? As pessoas têm certas crenças, a maneira como ela foi introduzida no Brasil através da hipnose de palco, essas coisas, hipnose de entretenimento, isso trouxe uma ideia para as pessoas de que a hipnoterapia é que existe uma dominação de mente sobre uma outra pessoa. Esse é um dos maiores mitos que existem na hipnose, na hipnoterapia, porque isso não acontece. Toda a hipnose é algo natural. Toda hipnose é uma auto-hipnose. Então não existe ninguém que consiga te hipnotizar ou me hipnotizar. Toda hipnose é uma auto-hipnose. Então, o hipnoterapeuta, o hipnotista, ele é um guia, ele é um facilitador para que você consiga atingir um determinado nível de relaxamento ou um nível de hipnose para que possa ser feito um tratamento. Então, às vezes as pessoas pensam que eu vou dormir na hipnose, eu vou acordar muito bem e isso vai acabar. Não, se você dormir, nem acontece a sessão. Você não pode dormir. A sessão, esse paciente está acordado, ele está interagindo com o doutor? O tempo todo, é uma interação constante. Tá? Então, assim, a gente costuma fazer a terapia de olhos fechados, mas também não precisaria. Então, eu posso dar vários exemplos aqui, por exemplo, atletas de alto nível, eles estão, durante a prova, com frequência eles estão em hipnose. Eles estão em estado de hipnose. Então, atletas de alto nível que estão em maratonas, o último lugar que ele está é ali, mas a cabeça dele está em outro lugar. Nós mesmos entramos em hipnose mais de 10 vezes ao dia. Né? Então, assim, a hipnose não tem nada de místico ou religioso. A hipnoterapia não tem nada de místico ou religioso, né? Então, assim, a própria hipnose mesmo, se você falar em hipnose, a hipnose não trata nada. A hipnose é um estado. O que acontece na hipnoterapia é que nós utilizamos de algumas ferramentas terapêuticas com a pessoa no estado de hipnose. E isso costuma reduzir o tempo de tratamento. Então, os resultados estão muito mais efetivos quando você usa uma técnica de terapia que já existe com a pessoa em hipnose. Então muita gente acha que eu tenho medo de não voltar. Mas eu já ouvi falar isso realmente, né? Pois é. Tem medo. E engraçado, doutor, a gente passa muita informação, mas essa ideia vem de muito longe, né? Vem de emissoras, vem de pessoas também, e independente do grau de conhecimento, de entendimento das pessoas também. Sim, né? Muitos médicos, muitos terapeutas têm muito medo e dizem que não funciona. Por quê? Porque a maneira como foi colocada foi muito errada. Então, ela é muito mistificada. O próprio caso da regressão, que é apenas uma das técnicas, ela não é a principal técnica, você não usa a regressão com todas as pessoas. Mas existe a técnica chamada de regressão à causa. E regressão nada mais é do que uma lembrança. Não tem nada místico nisso também. As pessoas têm medo de falar, não, eu vou retornar para algum lugar e vou descobrir algo novo. Você nunca vai descobrir nada, porque tudo que você lembra é algo que aconteceu. A própria memória, as nossas memórias, elas não são fiéis.
As nossas memórias mudam de tempo em tempo. Uhum. Então, não importa muito o que aconteceu com você. O que importa é a interpretação que você deu naquele momento, na idade em que você tinha. E que você carrega essa interpretação até hoje. E isso pode resultar em sinais, em sintomas diversos, que na medicina e na psicologia são colocadas como diagnósticos. Mas para os hipnoterapeutas, o diagnóstico não é o mais importante. Quem são responsáveis, os profissionais responsáveis pelo psicodiagnóstico são psicólogos e psiquiatras. Nós, hipnoterapeutas, focamos na solução do problema. Não focamos no problema. Qual é o problema que você tem? A nossa ideia é, o que é que você sente? Como você gostaria que fosse? E a partir daí a gente traça um plano para que você consiga chegar no menor tempo possível. Com isso, doutor, o doutor consegue ajudar pacientes com quais tipos hoje de doença, né? Por exemplo, fibromialgia, pânico, tanto a parte mental quanto a parte também da saúde física, não é mesmo? Sim, porque tem muitas doenças mentais que se manifestam no físico e a fibromialgia é uma delas. Uhum. Então você tem dores físicas de origem emocional. Várias outras coisas, né? Quem nunca ouviu aquela expressão que me deu um frio na barriga ou me deu um aperto no peito? Então é o nosso emocional que está, vamos dizer assim, somatizando, a gente chama, né? É o nosso emocional que está se reproduzindo como uma sensação física mesmo. Uhum. Então tem muitas enxaquecas. Quando a gente fala em questões físicas que podem ser de origem emocional, isso abre um leque muito grande, como enxaquecas, como dores de estômago, como a fibromialgia, enfim, mas questões emocionais mesmo, qualquer questão emocional. Fobias, né, doutora? Fobias, a minha maior especialidade aqui no consultório, o que eu mais recebo aqui no consultório são tratamentos de fobias. Uhum. E pessoas não importa o tamanho da fobia ou o tempo que você tem de fobia. Existe uma associação que a sua mente faz, a nossa mente, uma parte da nossa mente que é mais automatizada, vamos dizer assim, que nós chamamos de mente inconsciente, há quem chame de mente subconsciente, mas é uma parte da nossa mente que ela é mais automatizada e que nós não temos muito controle sobre ela. Nossa mente racional, consciente, não tem muito controle sobre ela. Então, em algum momento da vida, houve um trauma, aconteceu um trauma, e esse trauma, e a nossa mente associou esse trauma ao objeto. Então tem muita gente que pensa que você vai fazer um tratamento de fobia e que você vai tirar o medo da pessoa. E na verdade não, o medo é uma emoção legítima. A gente precisa do medo para nos proteger, né? É uma defesa. Só que ele tem que entrar no momento certo. Uhum. O problema é quando ele entra no momento errado. Sim. Então assim, se você está no teto de um prédio, então é normal você ter medo, para te proteger. Agora, se você imaginar que você está no topo de um prédio e aquilo já tirar um medo semelhante ao que você está no prédio, então isso está errado. Uhum. Então, o tratamento normalmente não é tirar o medo ou tirar a emoção, mas ressignificar o que aquele objeto ou aquela situação significou para o seu cérebro naquele momento. Doutor, é possível também ajudar os pacientes a partir de qual idade, né? Porque a gente fala hoje e de repente uma mulher que já tenha 40, 50, 60 anos, já sofreu aí por muito tempo, de repente com um problema com fibromialgia que nós comentamos aqui, e que já poderia ter um resultado, ter uma qualidade de vida, né, ali a seu favor, se ter esse conhecimento de procurar pelo especialista correto. Então, a partir de qual idade já consegue ajudar o paciente? Então, como eu disse inicialmente, como ele é um processo de troca, eu preciso ter uma comunicação com a pessoa, não existe uma dominação, é necessário que a criança tenha um entendimento, que eu consiga conversar, que ela tenha condições de seguir instruções. Então, eu coloco ali entre 6 e 7 anos, é uma idade em que a criança consegue conversar com você minimamente ali, você ter uma troca com essa pessoa, porque não existe essa coisa de dormir, de perder consciência ou de eu fazer alguma coisa sobre uma determinada pessoa. Então, é fundamental que a criança tenha algum discernimento de conversa, de troca de ideias, de imaginação, para fazer o tratamento. E a criança, no geral, interessante,
é que às vezes ela é mais fácil de tratar do que o adulto. Porque a criança é muito imaginativa, né? Então a criança ela consegue imaginar com muito mais facilidade. E a maioria das questões emocionais, elas são imaginárias. E eu costumo dizer que para problemas imaginários você precisa de soluções imaginárias. E muitos adultos têm algumas travas mentais que impedem ele de às vezes imaginar uma certa coisa e tal. A criança não, a criança é completamente liberta disso. Então a criança, de uma maneira geral, ela é mais tranquilo de tratar até do que o adulto. Mas eu diria assim, em torno de 6 a 7 anos, eu acho que já é uma boa idade para a gente conseguir ter uma boa troca. Ou seja, o quanto antes também, né, as pessoas se conscientizarem, valorizar, ter confiança no profissional que está aqui para ajudar, para poder você ter mais saúde, mais qualidade de vida. Saúde mental mexe com toda a parte da família, inclusive, né? Em muitos casos a gente ouve falar aí que prejudica no dia a dia e às vezes a pessoa se arrasta com o problema por falta de conhecimento. Doutor, eu adorei conversar com o doutor, esclarecer ao público, né, sobre a sua especialidade, sobre o que a hipnose realmente é, de que forma que ela é feita, esse trabalho tão sério que o doutor tem aqui no seu dia a dia com seus pacientes, ajudando as pessoas a terem mais saúde e mais qualidade de vida. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade. Um dos meus grandes objetivos é justamente desmistificar a hipnose no Brasil. Tirar total essa mistificação e esse medo que gera nas pessoas. Então, obrigado pelo espaço, eu que agradeço e não tenho medo, não tem nada de místico e nem religioso nessa questão da hipnoterapia. Ela é extremamente científica. É o programa Saúde na TV, sempre com muita informação e responsabilidade para você. Conversei agora com o Dr. Marcos Barro, ele é hipnoterapeuta e também disponibiliza sempre as redes sociais com muita informação. Lá ele atualiza sempre, eu convido vocês a estarem conhecendo aí as redes sociais dele também.